A paz gloriosa, santa, do Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Que o Espírito Santo inunde agora com essa paz celestial a cada coração. Que enquanto meditamos nessa palavra, o Senhor possa produzir revelação, trazer-nos revelação espiritual genuína. Que enquanto meditamos nessa palavra, a nossa comunhão com o Senhor possa melhorar muito, aprofundar-se. Aprofundar as raízes no solo da revelação do amor de Deus. Pela graça do Senhor. Enquanto meditamos nessa breve palavra, exaltamos o Senhor e agradecemos por tudo que Ele tem feito. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos muito felizes. Eu quero trazer uma palavra breve chamada O Deus que o Senhor Jesus Cristo acreditava. A minha Bíblia está aberta aqui no livro de João, Evangelho de João, capítulo 11. Versículo 41 diz assim: Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por teres me ouvido, por haveres me ouvido. Eu bem sei que sempre, sempre me ouves. Mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. O Deus e Pai do Senhor Jesus, aquele que ele acreditou em toda a sua jornada na terra, não é apenas o Deus dos céus, que livra a alma do inferno e a leva para o céu. Também faz isso, mas não apenas isso. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, enquanto ele estava aqui na terra, é o Deus que é adorado nos céus por anjos, arcanjos e querubins. Mas é um Deus que age no visível, na história. Não é um Deus ausente, apenas etéreo, que não se importa absolutamente com o que está acontecendo aqui na terra após a queda de Adão e Eva. Mas o Deus que Jesus cria era um Deus envolvido, participativo, um Deus presente, um Deus que manifestava o fruto da sua presença em resposta no visível. Jesus disse em Mateus 28, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. O Jesus que nós vemos na história aqui, que muitos não acreditam, alguns dizem que creem, mas crer em Jesus é crer na sua palavra. Ele diz em João 14:12, todo aquele que crer em mim fará as mesmas obras que eu faço e fará maiores. A Escritura não pode ser anulada. As promessas que ele deu para aqueles que o seguiam, seus discípulos, dizem em Atos dos Apóstolos, são para todos aqueles que ele ainda chamar. Os milagres não cessaram quando o último apóstolo morreu. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus é eterna. Vemos que aqueles que andam com o Senhor e conhecem além da letra, conhecem o Espírito e têm intimidade com Deus, sabem que o Senhor ama fazer as mesmas obras que fazia quando passava pela Galileia, através do seu nome, através da sua igreja, como diz Efésios 3:10. O Senhor não mudou. Continua amando as suas criaturas, mesmo aquelas que os desprezam, como diz Isaías 64. Nós vemos no Senhor Jesus um coração profundamente tocado pela miséria humana, pelos efeitos da queda. Um Jesus que pregava o arrependimento, mas um Jesus que curava enfermos, expulsava demônios e por onde passava, aonde havia falta, ele fazia sobrar. O Deus que Jesus cria era um Deus que respondia às suas orações no plano visível.
Não era blasfêmia ele dizer que era filho de Deus e crer que o seu pai agiria na história e no visível. Hoje, crer em milagres é superstição. As pessoas creem num Deus que não age na história e que esperar isto é blasfêmia. Mas Jesus diz aqui em João 11 que ele agradecia o Pai porque o Pai iria agora tirar Lázaro do túmulo. Jesus diz no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 8, curai enfermos, ressuscitai mortos. É tão importante crermos em toda a Escritura, não é apenas parte dela. E só o Espírito pode nos dar essa revelação. Porque quantas pessoas ainda têm uma interpretação humana das Escrituras, mental. E o Deus que elas creem é um Deus que no passado perdoou seus pecados e os salvou. E no futuro tem um céu para elas, mas aqui na terra, um Deus que não age, um Deus que não faz milagre, um Deus que não ouve, um Deus que não cura, um Deus que não liberta, um Deus que não prospera. Que blasfêmia falar de prosperidade! Que blasfêmia crer que Deus vai prover recursos. Jesus não achava uma blasfêmia que o Pai curasse enfermos através da oração dele. Jesus não achava uma blasfêmia dizer no livro de Mateus para Pedro: Pedro, você está endividado? Pegue o seu anzol e vá pescar. E a primeira pescaria que você fizer, o primeiro peixe, dentro dele tem uma moeda para pagar as suas contas. Vemos que Jesus acreditava que o Pai agiria na história, no visível, para ele e socorreria Pedro naquela situação financeira. O Deus que Jesus acreditava era um Deus que se importa, é um Deus que se move e é um Deus que prospera o homem na sua situação aflitiva financeira. O Deus que Jesus cria é um Deus que quando a multidão ia ser despedida 3 dias de viagem, iria passar fome, ele se compadecia deles. Ele dizia: eu não quero despedir esse povo com fome. Então ele cria num Deus que ele iria falar, iria prover pão no visível para este povo. Ele cria num Deus que faz milagres, num Deus que prospera o endividado, num Deus que cura o enfermo, num Deus que liberta o cativo, num Deus de milagres. Hoje parece uma blasfêmia, é chamado de curandeirismo, é chamado de falso profeta, de quem faz hipnotismo, que é mercenário quem crê que Deus prospera. Mas o salmista diz: ó Deus, concede-nos prosperidade. O Salmo 37, 19 diz que aqueles que temem ao Senhor, nos dias de fome terão sobra. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 9, 8, que o Senhor dará sempre, em tudo, abundantemente, de sobra para a generosidade. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 6 que nós não devemos confiar nas riquezas nem amar o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nem devemos estar buscando essas coisas, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. E ele diz em 1 Timóteo que nós não devemos amar o dinheiro, mas crer num Deus. Diz em 1 Timóteo 6,13. Em 1 Timóteo 6,17 ele diz: um Deus que nos dá abundantemente prosperidade, bênção, para dela termos uma vida de alegria. Precisamos de um evangelho balanceado. Que Jesus você crê, meu irmão? Que Deus você crê? Que Bíblia você lê? Pois a Bíblia que nós lemos aqui é um Deus que intervém na história. É um Deus que está sempre desfazendo os efeitos da queda de Adão. O Deus que Jesus cria, ele esperava sim que o Pai o socorresse e socorresse aqueles que estão à sua volta. Muitas pessoas acham que é uma blasfêmia crer que Deus vai acrescentar as demais coisas se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. Dizem, e não sabem o que estão dizendo, que Jesus nunca prometeu nada para aqueles que o seguiam. Mas vemos que ele diz em Marcos 10,30, 100 vezes mais aqui
e no futuro a vida eterna. Muitos que andaram com o Senhor passaram por provas, momentos de necessidade, muitas vezes passaram por momentos de aflição. Sim, passaram. Mas em todas essas coisas foram mais que vencedores. Nós vemos claramente na palavra do Senhor que Jesus clamava nessas situações e ele esperava que o Pai, através do Espírito que habitava nele, o socorresse. Ele acreditava que isso era importante para o Pai e ele acreditava que o Pai estava envolvido e tinha poder para agir no visível. E o Pai sempre o respondeu e diz que Jesus vivia libertando os oprimidos do diabo e o Pai estava com ele, porque ele fazia sempre o que lhe era agradável. O que nós vemos claramente na palavra é que se é agradável ao Pai, e diz em Atos dos Apóstolos que Jesus vivia fazendo o bem e agradava o Pai em tudo. Jesus diz, eu sempre faço o que é agradável. Ora, se é agradável curar enfermos, se é agradável suprir aqueles que estão em aflição financeira, se é agradável produzir paz naqueles que estão em depressão e angústia, se é agradável pregar o arrependimento e ver famílias saindo do pecado, do vício, da carnalidade, do mundanismo, porque hoje os pastores não creem que a igreja pode tirar as pessoas do vício, da carnalidade, do mundanismo, as mantém no mundanismo, na carnalidade, na vaidade, nas festas mundanas. Eles não creem num Deus que liberta as pessoas do mundanismo, como diz que dos ídolos vos convertesse aos Deus vivo. Hoje, o Deus que as igrejas muitos creem é um Deus que não se importa com santidade, é um Deus que não se importa com a música que eu ouço, com a bebida que eu bebo, um Deus que não se importa com o meu templo, com o que eu faço do meu corpo. Esse não é o Deus que o Senhor Jesus acreditava. A Bíblia não proíbe beber bebida alcoólica, mas ela diz de se embriagar. Eu posso beber uma tacinha de vinho que eu não estou pecando. Eu não estou pecando, mas eu não vou fazer isso. O Senhor diz, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Muitas pessoas começam com uma tacinha social e daqui a pouco estão nas ruas aí caídos, embriagados, porque ninguém começa embriagado, começa com uma taça. Se formos ver o que está destruindo as maiores famílias e que estão destruindo a sociedade, em quase todos os acidentes de carro, em quase todas as famílias destruídas, tem a bebida alcoólica envolvida. E se eu sei que eu posso ser forte, Paulo dizia, se você é forte e está diante de um judeu e quer ganhar a alma dele, não coma carne de porco diante dele, porque mais vale a alma dele do que a tua comida. Agora, por causa de comida, você vai escandalizar uma alma que Jesus morreu? Então, pela alma do judeu, eu não vou comer carne de porco na frente dele para não escandalizar. A mesma coisa eu digo. Se o irmão toma uma taça de vinho, ele não está pecando, mas isso tira a credibilidade do ministério dele. Se alguém vê eu no bar bebendo cerveja por causa disso sair da igreja, se alguém vê eu bebendo socialmente e aí por causa disso ele também começar a beber, só que ele é fraco, tá acabando de sair da bebida, tá acabando de sair do vício e vai para a igreja, já que o pastor tá bebendo eu vou beber também. E aí eu bebo uma tacinha e paro, e aí ele cai na bebida me imitando, ele cai na sarjeta, ele destrói a família dele. Quem é que o incentivou? Quem é que disse que não tem importância? Então vamos cortar todo o relacionamento com aquilo que, se eu sou forte, devo suportar a fraqueza dos fracos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, amor e alegria no Espírito Santo. Rompo com todo o álcool. Tem álcool na banana, tem álcool na fruta, mas é um álcool frutal, não é um álcool como esse que está em grandes quantidades que embriaga. Vemos claramente que Paulo disse para Timóteo colocar um pouco de vinho na água, porque a água ali daquela região era cheia de bactérias e ele estava tendo problema de estômago. Agora, porque Paulo pediu para Timóteo colocar uso medicinal, um pouco de álcool colocado na água, eu vou criar uma doutrina agora para encher de álcool a minha mente e o meu coração? Não. Quem conhece o Espírito Santo sabe. Quem só conhece a letra vai procurar versículos aonde dizer que Jesus bebia e João Batista não bebia. Mas será que Jesus bebia até se embriagar? E será que Jesus bebia esse tipo de álcool que nós bebemos agora? Igualzinho. Olha, como nós precisamos do Espírito Santo. Muitos hoje dizem
que a teologia da prosperidade. Eu sou contra ficar buscando bênção, campanha de bênção, fazendo comércio na casa do Senhor. Jesus fez uma zorraga e falou que igreja não é lugar de comércio. Mas vemos claramente que o evangelho do Senhor é o evangelho da prosperidade, não é o evangelho da miséria. O nome do nosso Deus é Jeová Jiré, o Deus da prosperidade. Como é que podemos esperar um Deus que desampara? Como é que podemos esperar um Deus que vê o pai de família com a luz cortada, desempregado, com contas atrasadas e diz: olha, eu não tenho nada com a tua vida financeira, eu não redimi tua vida financeira, eu não tenho promessa nenhuma na tua vida financeira. Se você quer ter bênção financeira, faça um pacto com o diabo, vai na encruzilhada ou vai na macumba, porque comigo você não vai ter prosperidade. Onde já se viu, meus irmãos? Onde já se viu interpretar Deus assim, sendo que nos evangelhos nós vemos um Deus que salva sim, que cura sim, que prospera sim, meus irmãos. Oh, meus irmãos, como nós precisamos ter o Espírito para interpretar corretamente a Bíblia. Muitas pessoas dizem que quando eu oro em nome do Senhor, porque Ele me pediu para orar, eu estou mandando em Deus. Como eu vou mandar em Deus, irmãos? Se é Deus que manda em mim e eu que mando nas circunstâncias. Porventura Jesus estava mandando no Pai quando mandava a febre sair das pessoas, da sogra de Pedro? Porventura Jesus estava mandando no Pai quando ele falava com as ondas, com a febre, quando ele falava com as enfermidades, com os demônios, com as situações? É óbvio que Jesus não estava falando com o Pai, ele estava falando com o diabo que está agindo no mundo desde que Adão e Eva entregou este mundo para o diabo. A Bíblia diz, lá em Lucas 4, o diabo diz: olha, todos os reinos me foram entregues. É claro, quando Deus criou o homem, originalmente vemos a vontade do Senhor. No jardim do Éden não havia doença, não havia miséria, não havia angústia, não havia morte, não havia pecado. Isso aconteceu pela administração do capeta, do Satanás, irmãos, pela desobediência de Adão. Mas em Gálatas 3, 13 e 14 diz que Jesus levou a maldição da lei, todos esses efeitos da queda, e nos deu as bênçãos, todas as bênçãos prometidas para Abraão. Em Gênesis 24, 1 diz que Abraão foi abençoado em tudo, meus irmãos. Ele perseverou um bom tempo. E não é assim que de uma hora para outra você vai ficar rico, e nem estamos buscando ficar rico, meus irmãos. A Bíblia diz que Deus suprirá todas as nossas necessidades. O Senhor meu pastor não faltará. Não estamos atrás de dinheiro, mas o dinheiro é necessário para pagar as contas e para sobrar para a obra missionária, para a viúva, para o órfão. A palavra de Deus diz em Efésios: você que roubava, pare de roubar, trabalhe para que sobre, para repartir com o necessitado. Como é que vai sobrar para ajudar o necessitado se nem dá para pagar tuas contas? Isso não é o plano de Deus na vida de ninguém. Não é o plano de Deus na vida de ninguém. As pessoas precisam ter moderação, como diz 2 Timóteo 1,7. Muitas pessoas dizem que nós estamos dando ordem para Deus quando nós falamos com os efeitos da queda. Foi o Senhor que disse: quem crer em mim fará as mesmas coisas. Ele é o nosso modelo. Foi Jesus que falou com as circunstâncias em obediência ao Pai. Quem fala contra o mal e profetiza não está com o pensamento positivo, nem com o poder da palavra em si. É a palavra de Deus, como diz em Ezequiel: quando eu falei, conforme o Senhor falou comigo, os ossos se ajuntaram. Ser profeta não é mandar em Deus. Ser profeta é ser boca de Deus aqui nessa terra, é dar voz à palavra. Foi o Senhor que nos ungiu para isso. Em conexão com Ele se está na palavra. Paulo disse: Timóteo, segundo as profecias que você recebeu, quando eu impus a mão em você, você foi ungido. Agora vai, Timóteo, sobre essas profecias vive uma vida digna, santa e abençoada. Jesus não estava dando ordens ao Pai. E quando nós falamos com os efeitos da queda, nós não estamos dando ordem ao Pai. Nós estamos dando as ordens do céu, ligando na terra aquilo que Deus já ligou no céu, que Jesus já destruiu na cruz do Calvário, quando disse: está consumado. Quando nós dizemos eu te abençoo, nós não estamos tomando o lugar de Deus nem sendo arrogante. Foi Ele que disse: abençoar, e eu te chamei para abençoar. Foi Ele que disse para nós bendizermos. Foi Ele que disse para nós profetizarmos a sua palavra, semearmos a sua palavra. Por que o inimigo luta tanto contra a profecia? Porque a fé sem obras é morta. Quando eu creio no coração, diz Romanos 10, 9 e 10, mas eu não falo com a minha boca, então essa é a fé morta. É a fé que não vale nada. Aí quando nós começamos a falar a palavra de Deus em nome do Senhor, porque o Senhor nos ungiu, porque o Senhor nos mandou falar, estamos tomando o lugar de Deus. Estamos sendo soberbos, estamos na linguagem positiva, o poder da palavra. Não existe poder da palavra, existe o poder da palavra de Deus na vida de um homem e de uma mulher que andam com Deus, e Jesus é o nosso modelo. Quando a palavra de Deus está na nossa boca, não é o homem, não é a carne, o Senhor diz: naquela hora não será vocês, mas será o Espírito Santo que está falando. Ora, a igreja é o corpo de Cristo, e quando ela fala é Cristo falando.
Ela não está tomando o lugar de Cristo, ela é realmente o corpo de Cristo. Quando ela ora por enfermos, é realmente Deus agindo através da igreja. Quando ela profetiza a palavra e diz: eu te abençoo, eu te curo, em nome de Jesus, eu lhes curar enfermos. Nós não curamos, quem cura é o Senhor. Mas quando eu digo em nome de Jesus seja curado, é certo que eu estou falando o nome do Senhor porque Ele mandou falar. Ele diz em Marcos 16, ide curai os enfermos, expulsai demônios. Então quando nós dizemos eu te abençoo, eu declaro sobre a sua vida a bênção, eu declaro sobre a sua vida, eu não estou tomando o lugar de Deus, nem sendo arrogante, nem sendo carnal, nem sendo a nova era, nem sendo uma outra doutrina, eu estou na doutrina da palavra, é a palavra que está aqui, exatamente. Jesus é o nosso modelo. Se alguém pregar outro evangelho de 2 Coríntios capítulo 11, é amaldiçoado. Gálatas capítulo 1 diz: se alguém pregar outro evangelho é maldito. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 11 que assim como a serpente enganou a muitas pessoas serão apartadas da simplicidade do evangelho. O que nós vemos em Atos dos Apóstolos é que eles faziam igualzinho o que Jesus fazia. Havia neles esse espírito de guerra contra a enfermidade. Havia um povo que cria num Deus que, se eu orar, Deus vai agir agora, não como meu servo não, mas porque Ele escolheu que eu seja canal dele. Eu é que sou servo dele, e servo fiel é aquele que fala em nome dele a palavra. Servo fiel não é aquele que diz: eu sou muito humilde, não vou profetizar, eu sou muito humilde, não vou orar por enfermos. Quem sou eu para orar por enfermos? Quem sou eu para dizer em nome de Jesus seja abençoado? Incrédulo. Árvore sem fruto, perto está da maldição. O Senhor diz: quem crê em mim fará muitas obras igual a mim e maiores. Jesus é o nosso modelo, e o evangelho que vemos aqui é um Jesus que crê que o Pai vai se mover, não como servo dele, mas porque o Pai o enviou e ama curar enfermos. Através de Jesus, ama suprir necessidades do povo, ama consolar os tristes. Ele diz em Isaías 61, o Pai me ungiu, para isso que ele me ungiu. E vemos ali que Jesus fez exatamente isto. Quando estamos no espírito correto, irmãos, quando não estamos no espírito religioso, irmãos, quando não estamos misturados com o mundanismo, irmãos, nós entendemos essas coisas, que o evangelho do Senhor, de 1 Coríntios 4:20, é um evangelho de poder, não é um evangelho de blá blá blá, não, é um evangelho de resultado na vida das pessoas, é um evangelho em que nós esperamos sim um Deus que se move às nossas orações, não porque Ele é nosso servo, mas porque Ele escolheu se mover através de nós como seu corpo. Uma igreja que não cura enfermos, Jesus diz: vocês são incrédulos, seus incrédulos e perversos. Deus chamou de perverso e incrédulo a igreja que não produz essas mesmas obras. Deus chama de árvore infrutífera. Olha, amados, que o nosso evangelho venha a ser esse evangelho de povo sendo santificado, de povo largando a droga, de povo largando o pecado, de povo prosperando, de povo sarando, de famílias sendo restauradas. O evangelho completo. Não podemos ter um outro evangelho, um Deus que te salva, e um Deus que não te promete nada, e um Deus... Ele disse, irmãos, buscai o reino e essas coisas serão acrescentadas. Ele disse que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele disse que supriria todas as nossas necessidades, irmãos. Ele não está falando de vaidade, de carro importado, gastando a mais aí. Ele está falando de necessidades, e todo homem tem na sua necessidade, diz a Bíblia, uma das suas necessidades, não dever nada a ninguém. E outras suas necessidades é ter dinheiro para o avanço da obra missionária, para o órfão, para a viúva, para fazer boas obras. Ora, como as pessoas podem pensar que a palavra de Deus é mentira e mesmo assim ser cristão? Como podemos dizer que a palavra de Deus mudou? Que Jesus mudou, que porque os apóstolos morreram, Deus não quer mais curar enfermos, Deus não quer mais expulsar demônios, Deus não quer mais prosperar endividados, Deus não quer mais libertar cativos? Esse Deus eu não conheço e não recebo, porque eu recebo o Deus do Senhor Jesus Cristo. Eu recebo esse Deus aqui que Jesus fala e o Pai age na vida de Lázaro. Jesus fala e o dinheiro aparece na boca do peixe. Jesus fala e os ventos se calam. E ele não estava falando, ele sempre disse isso, irmãos. Ele diz: eu não estou falando de mim mesmo, não. Em João 5,19, João 5,30, ele diz: eu não faço nada de mim mesmo, eu não falo nada de mim mesmo, mas eu estou andando com o Pai. O que eu falo e o que eu faço é em comunhão com Ele. E nós também, amados. Romanos 14:23 diz que tudo que não é de fé é pecado. Se nós estamos andando com o Senhor, Ele revela que Ele quer restaurar sim a vida das pessoas.
Eu creio num Deus da Bíblia, irmãos. Eu creio nesse Deus aqui que disse fala para Ezequiel. Um Deus que diz que se crer no seu coração e falar com os montes, Marcos 11, 23, 24, falar com os montes é falar com tudo aquilo que Jesus já destruiu na cruz do Calvário e que continua. Diz em Deuteronômio 33, 27. Oh, meus amados, como nós precisamos desse evangelho genuíno. Como nós precisamos desse evangelho que produz resultado. Porque o Jesus que Deus, o Jesus que cria, é o Jesus que habita em nós pelo Espírito Santo. E ele cria num Deus que age no visível e na história. Hoje as pessoas não creem mais em milagre, não esperam mais. A Bíblia diz em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza do que se espera. Se eu não espero ser curado, eu sou incrédulo quanto à cura. A fé é a certeza do que se espera. Se eu não espero ser curado, eu espero não ser curado. Isso também é fé. Mas é uma fé antibíblica, porque a fé bíblica é crer na cura, disse Marcos 1, 40, 41. Se eu não espero que Deus supra todas as minhas necessidades, que Bíblia que eu estou lendo? Se eu não espero, a fé é a certeza do que se espera. Se eu não espero que Deus vai suprir, eu espero que Deus vai desamparar. Eu espero que Deus não vai me ajudar. Eu espero que Deus vai virar as costas. Ora, o que você não espera nunca vai acontecer na sua vida. Porque a fé é a certeza do que se espera. E como é que eu vou esperar se eu não conheço a palavra de Deus, o que Deus me prometeu? E quando eu espero, o que eu faço? Eu creio, eu ando com o Senhor, eu faço boas obras, eu adoro a Deus, eu alimento a fé e eu profetizo a palavra. Foi o Senhor que disse. Que nós possamos ser uma fé assim, irmãos. Sim, seremos atacados de curandeirismo, seremos atacados de confissão positiva, seremos atacados de mandar em Deus, seremos atacados de teologia da prosperidade, seremos atacados de igreja mundana, mas nós sabemos, irmãos, não importa o que te ataque, não importa o que digam de você, isso aí não tem respaldo bíblico, são versículos torcidos e fora do contexto, porque nós conhecemos o Espírito do Senhor e vemos o Senhor Jesus é o nosso único modelo, e além da letra, porque os fariseus e escribas atacavam Jesus usando a letra, os fariseus e saduceus atacavam Paulo usando a letra, mas quando você tem um Espírito, você tem a interpretação correta da letra. E a interpretação correta da letra é que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus consola, Jesus prospera, Jesus salva, Jesus é presente nas nossas orações. Ele diz fala e nós falamos, e ele se move e ele é glorificado, porque tudo que nós fazemos é na unção e direção do Espírito para a glória dele. Que o Senhor levante uma geração de cristãos que não tem medo do que vão falar de você. Não importa ser julgado, criticado, mal falado. Não importa que as pessoas digam que você está errado. Você sabe no teu espírito. O Espírito testifica que você está na unção e direção do Espírito. Você sabe que o evangelho que está pregando é genuíno. Você sabe que Deus se agrada que você fale a palavra dele, profetize a palavra dele e põe a mão sobre os enfermos. Você sabe que Deus vai te prosperar. Você sabe que Deus vai te santificar. Você sabe que você vai dar muito fruto, porque você conhece a Deus, porque aquele que conhece a Deus nos ouvirá. Mas aquele que não andou com Deus vai nos interpretar mal, vai torcer tudo que nós falamos e vai dizer que nós estamos errados, porque não podem discernir. As coisas espirituais são discernidas no Espírito. E que Deus, meu irmão, te abençoe, que você que está ouvindo essa palavra. Minha irmã, você que está doente, há esperança para você. Meu irmão, você que está desempregado, endividado, há esperança para você, viu? Não ouça esses profetas aí que diz que Deus só tem o céu para você. Deus tem o céu sim, mas Ele está vendo a tua aflição aí, está faltando gás. Deus está vendo aí a tua aflição aí que está passando com as passagens de ônibus, com a dor na coluna, com problema na família, nas drogas. Deus está vendo tudo isso, e o Jesus que eu prego, o Jesus da Bíblia aqui e do evangelho genuíno, da Gerados pela Graça e de muitas outras igrejas verdadeiras, é esse evangelho de poder. É esse evangelho que enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito está se movendo no visível, meus irmãos, enviando anjos, porque Deus é invisível, mas Ele interfere no visível. É esse Deus que eu creio, um Deus que age no visível e produz milagres. Seja abençoado, una tua fé com a minha. Mateus 18, 18, 20 diz que o que dois de vocês concordarem acerca de qualquer coisa que está na Bíblia, crendo, o Senhor confirma. Eu estou na fé, eu uno a minha fé com a tua. Essa será uma semana de milagres, de crescimento espiritual, de cura, libertações, consolações, de grandes acontecimentos no visível, meus irmãos. Porque este é o Deus que eu creio, é o Deus que Jesus cria. Jesus não me esperava que o Pai só agisse no invisível, não.
Não, Jesus esperava que o Pai agisse no visível. E é este Deus que eu creio. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus te fortaleça. Que Deus te restaure. Que Deus te encha agora. Eu sopro sobre você, que você seja cheio do espírito de fé, de amor, de sabedoria. Que tenha fome e sede de Deus. Em nome de Jesus.